a etapa política, a gente está na etapa de concorrer às eleições, né? Disputar as eleições, etapa de campanha. Vencendo as eleições, tem a etapa de transição. Sim. Né? Período de transição. Tem o período de transição. Aí, nesse período de transição, nós vamos elencar as prioridades e o que nós vamos entregar nos primeiros 100 dias de governo. Okay. 100 dias de governo também é uma marca pontual para toda a administração. Mas dentre as 3 coisas que a gente tem também como importante, na questão da saúde, o Tribunal de Contas levantou que tem 2.500 pessoas na fila para atendimento de consultas. Isso é prioridade no governo. Segunda coisa, o IDEB. Jacupiranga sempre foi referência no ensino público. Sempre esteve entre as primeiras no Vale do Ribeira e muitas vezes sendo a primeira. Hoje nós somos a última no Vale do Ribeira. O que é o IDEB? É um índice do desenvolvimento da educação básica. Isso mede quanto o aluno está aprendendo. Então, nós caímos de primeiro na pandemia, em 2021, nota 6,8, para o último, nota 5,8. Uó. Isso é muito sério. E a gente vai ter que sentar, já sentamos com os professores, e o professor Gessé tem uma experiência de sucesso na educação de Jacupiranga. Então, isso vai ser a nossa segunda prioridade. E a terceira, a gente precisa dar um serviço de qualidade para o cidadão. O nosso objetivo de governo vai ser sempre o cidadão, a pessoa. A gente vai dar um serviço de qualidade. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa que tem que pagar uma taxa na prefeitura, ela mora na zona rural, a prefeitura não abre aos sábados. E se o documento dela venceu, o boleto venceu na quarta-feira, sábado ela vem na lotérica pagar, está vencido, não atualiza automático. Ela vai ter que voltar um outro dia da semana, atualizar o boleto, voltar na lotérica para pagar uma coisa que nós estamos no século XXI, né, professor? Não pode. Tem que atualizar automático. O serviço dentro da prefeitura, as principais reclamações são do setor de tributos. Você quer pagar uma conta e não consegue. Para você pagar um IPTU para o município, e às vezes a pessoa ou está adoentada ou faleceu, mas tem uma dívida ali, você não consegue. Você tem que pegar uma procuração do falecido ou fazer toda uma documentação para você pagar uma conta que está lá. A gente está gerando uma dificuldade e uma burocracia gigante. Como vereador, eu aprovei diversas leis, você citou algumas, mas eu aprovei mais de 25 leis nesse período enquanto vereador. E leis importantes. E algumas delas dizem em relação à desburocratização. Jacupiranga exige muita documentação e atrapalha a vida do empreendedor e do cidadão. E a gente tem a legislação. Isso a gente vai aplicar no início do mandato. Porque a gente está lá para contribuir e para facilitar a vida das pessoas. Não criar entraves. E hoje a gente vive uma gestão que cria entraves. Que não ouve nem o vereador e não ouve as pessoas. E um exemplo a gente tem aqui na frente. Foi feita uma reforma aqui nas calçadas e tudo mais, ok. Mas as pessoas foram ouvidas? Os comerciantes foram ouvidos? Não. Só a Câmara chamou a audiência pública para apresentar o projeto, porque nem o projeto tinha sido apresentado para os comerciantes locais. Quando você faz uma interferência desse tamanho, você precisa ouvir as pessoas. Isso afeta, de maneira positiva ou negativa, todo mundo que presta o serviço aqui. E tem erros no projeto que eu, como vereador e como arquiteto, eu apontei e que não foram solucionadas. Vou te dar 2. Tem uma farmácia que há quantos anos está a farmácia aqui na avenida? Desde quando eu estou aqui, existe essa farmácia. Farmácia é um local de parada de emergência ali. Não tem vaga de estacionamento em frente à farmácia. Tinha e hoje não tem mais. Na frente da farmácia tem um banco. O carro forte tem que parar na frente do banco. E tem banco que não tem área de estacionamento para o carro forte. Se o carro forte parar em frente ao banco, trava o trânsito. Então, nós, enquanto futuros gestores da cidade, nós vamos ouvir as pessoas. E porque a gente não tem razão em tudo. Então, você me mostra da sua perspectiva uma coisa que o computador aqui está atrapalhando o que eu veja. Aí, quando você me chama para ver do seu lado, eu vou ver, você tem razão, a gente precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. E isso faria com que
esse projeto fosse melhor aceito pelos comerciantes da área, só trazendo para ouvir, e não empurrar a goela abaixo. Então, o poder público, nós temos que ter a percepção e a capacidade de ouvir as pessoas, para dar fazer uma política em conjunto. Uma política, entregar coisas melhores para a cidade e para o cidadão. O que o Robson está dizendo é mais ou menos, a gente fez a reforma da praça. Quem reformou a praça em frente à igreja e a praça atrás da igreja foi o professor Gessé. Vocês talvez ainda fossem bem jovenzinhos, mas ali em frente à igreja havia uma rua. E eu via que as crianças queriam passar de bicicleta lá. Eu falei, peraí, mas já tem uma rua lá na frente, vamos fechar aqui, ampliar o pátio da igreja, remodelar a praça e fazer. Esse era um desejo meu. Eu mandei fazer o projeto e fui consultar a população. Deixei o projeto na biblioteca ali, no centro, para que a população verificasse aquilo. Chamei algumas pessoas do centro do gabinete para verificar, para saber se era desejo deles aquilo, e eles concordaram com a ideia. Então, eu consultei o comércio ali, as pessoas do próximo Juarez Zanon, para saber se aquilo de fato era interessante, e ficou. E também por quê, Mariana? Porque como eu dava aula no Capitão Bernardo, numa certa ocasião, um grupo de alunos me procurou também para questionar. Né? E uns alunos falam assim, mas o senhor vai cortar árvores milenares. Alguém disse isso para eles. Outros diziam, árvores centenárias. Que a praça, não sei o quê. Porque as pessoas usam as outras. Então, eu perguntei para aquele grupo de alunos, você mora onde? Eu moro na Flor da Vila. E você? Vila Elias. E você? Eu moro aqui, professor, depois da pista aqui. E você? E eu fui vendo que tinha alunos ali de vários locais deste município. E eu perguntei para eles, e vocês vocês frequentam a praça? Vocês estão sempre lá na praça? Não, professor. Por que vocês não frequentam a praça? Não tem condições, professor. Lá não tem mais condições de andar, não tem iluminação, é ruim. Falei, é por isso que eu quero reformular a praça. Eu quero reurbanizar aquilo justamente por isso. Outra coisa, não existem lá árvores milenares. A cidade não tem 1000 anos. Não existem árvores centenárias, a cidade não tem 100 anos. Então, até para que você esclareça algumas coisas, porque as pessoas usam informações que chamam a atenção e causam impacto. Ele cortou uma árvore milenar. Não existia isso. Falasse que uma árvore que está ali há 30 anos, que está ali há 20 anos, mas que era necessário para o processo de reurbanização, tirá-las dali e substituí-las depois por um outro tipo de vegetação, por um outro tipo de árvore. Mantive aquilo que foi possível manter e remodelei a praça, que quando um prefeito faz uma obra, eu disse com relação à escola Cidade Nova, eu não eternizei a escola. Ela precisa passar por reformas, por investimentos novos, para que ela continue tendo condições de atender o nosso alunado. Assim é na praça. De vez em quando é bom lavar, de vez em quando é bom chegar, mandar um caminhão-pipa, para deixar ela sempre em condições de atender a população, sempre bonita, porque a gente lava o piso da nossa casa para deixá-la bonita. A nossa cidade é como se fosse a nossa casa. Nós temos que cuidar bem dela. Para que quem vem de fora olhe e fale assim, nossa, que cidade bem tratada, que cidade bem cuidada, que praça bem aqui, feita, que grama bem aparada, é preciso ter esse olhar, querer bem esse município, e a gente está pronto para isso, mas é preciso consultar. Uma obra que sai da minha cabeça enquanto prefeito pode não atender a população, mas ficou bonito, mas não é usual, não é prática, não atendeu a necessidade do cidadão, então não adiantou fazer. É preciso, então, conversar com a população para saber, olha, a gente tem esse pensamento e este projeto. O que você acha de desenvolver isso no seu bairro? Professor, isso aqui para nós é fantástico, a gente sempre... Então, vai lá e executa. Não, se o senhor nos deixar... Podia fazer uma outra coisa, o quê? Podia fazer isso, então, ouça a população para que os investimentos venham de encontro com as suas necessidades. Esse é o nosso perfil e é assim que a gente quer agir enquanto prefeito e vice-prefeito. Entendi. Veio várias perguntas aqui no chat, as pessoas estão interagindo bastante, mas uma delas, assim, que já cai com relação aqui ao que a gente já tinha para perguntar, hoje a gente tem um cenário político, né, no Vale do Ribeira, nós temos, enfim, um posicionamento político de várias pessoas, são mais para a direita, né? Hoje em dia, o nome Bolsonaro, enfim, é um nome muito forte aqui. E muito se fala nas ruas, né, professor, sobre a sua passagem pelo PT no passado. E as pessoas, elas têm essa questão de assim, será que ele ainda tem um viés de esquerda? Será que, quando ele assumir, vai ter uma reaproximação ao partido do PT e tudo mais? Porque eu acho que é muito bom a gente deixar claro aqui qual que foi, assim, a sua experiência, qual foi a sua passagem no PT e o que fez
com que o senhor mudasse, né, da identidade partidária e tudo mais. Que foram 2 perguntas aqui que fizeram com relação a isso. Eu acho bom pontuar aqui para as pessoas que estão assistindo para a gente. Deixa eu pontuar isso com muita segurança e com muita clareza e respondendo a pessoa e aqueles que têm esse tipo de preocupação. Primeiro que este país, ele é uma federação, um país muito grande, formado por 27 estados e mais de 5 mil municípios, com direcionamentos políticos de todas as ordens, mas com uma característica. Todos os governadores de estado precisam conversar com o governo federal. Todos os prefeitos precisam conversar com o governo do estado e com o governo federal. Principalmente aqueles que têm a preocupação de desenvolver o seu município. E eu, certamente eleito no dia 6 de outubro, com o governador teria uma facilidade maior, porque o Tarcísio está no mesmo partido que eu, então nós somos do partido do governador. Mas existem recursos do município que vêm para o município que vêm através do governo federal. E é claro que eu terei que fazer contato com deputados de todos os partidos, até porque eu quero o bem dessa cidade. Eu não tenho vergonha de pedir e não tenho receio de pedir. Todo deputado e todo senador, todo ministro, todo governo que queira contribuir com Jacupiranga terá o professor Gessé nas suas portas batendo para que a gente possa ter mais investimento aqui. Quando você ganha uma eleição para prefeito, você tem que entender que você tem um município para cuidar e que quanto mais recurso você trouxer, você vai desenvolver o seu município com muito mais facilidade. Então, veja, lá em Pariquera-Sul, o prefeito, ele é 22. E ele consegue recursos do governo federal e do governo estadual. Ele não pode se fechar só no governo do estado, porque você depende de investimentos que vêm de outro ente. E o prefeito tem que ser maduro o suficiente para conversar com todas as áreas, com todos os segmentos da política deste país, para que a cidade possa crescer. Hoje você tem um presidente lá e você precisa que haja investimento aqui, você tem que pedir para ele. Se eu for ver a sigla, então eu não vou. Quando você ganha uma eleição, você não pode pensar, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, não, eu sou de Jacupiranga, eu quero o bem deste município, eu vou buscar onde tiver recurso, eu vou conversar com quem for necessário e com quem tiver bom senso para fazer os investimentos aqui. Essa é a minha postura. Porque senão eu teria que então governar só para quem votou em mim? Não, eu governo Jacupiranga para todos, indistintamente. No dia 6 de outubro, 5h30 da tarde, eu espero ser o prefeito da cidade. No dia 1º de janeiro de 2025, eu espero tomar posse juntamente com o Robson Gonzalez. E agora a política acaba e eu então começo a administrar um município para todo cidadão que reside nesta cidade, independente de em quem ele votou. Eu dou às pessoas o direito de escolherem o seu candidato. E depois de eleito, eu me dou o direito de administrar para todos indistintamente. E é assim que tem que ser. Então, eu terei que buscar recursos no governo federal e terei que buscar recursos no governo estadual. É claro que, por ser candidato do governador do estado, eu acredito que teria as portas abertas no governo do estado. Mas eu não vou deixar de bater lá no governo federal para pedir investimentos para este município, na saúde, na educação, no transporte, no turismo, aonde for necessário. Se eu desejo remodelar uma praça ou construir uma obra que o recurso seja no Ministério do Turismo, eu vou bater onde? No governo federal, no Ministério do Turismo. Mas eu não vou... Não, eu tenho que ir porque eu represento esta cidade. Quando eu ganho a eleição e me torno prefeito, eu já não carrego mais uma sigla dentro de mim. Eu carrego um município que precisa de ajuda, que precisa de investimentos, e é isso que eu faço. Eu fui prefeito com o governador Geraldo Alckmin. E eu participei de conversas, discussões com o governador Geraldo Alckmin. Eu fui prefeito com o governador, depois do Alckmin, foi que foi ministro da Saúde? Serra. Com Serra. E eu sentava para conversar com Serra. Porque esse é o meu papel enquanto político. Se há a possibilidade de haver investimento aqui, sabe, se a sigla nos separa, a necessidade do nosso município nos une. E eu preciso entender isso, e eles também têm que entender isso, e não enxergar que aqui está alguém de direita ou de esquerda, mas aqui está uma população que precisa de investimentos tanto como qualquer outra. Esse será o meu comportamento. Aí você me pergunta, mas o senhor esteve no PT e o senhor saiu do PT, por quê? Porque num dado momento, eu eleito pelo PT e reeleito pelo PT, eu não concordava com algumas coisas.
E essas coisas incomodaram alguns amigos que estavam lá e eles decidiram tirar o professor Gessé do PT. Então, eu vi que não havia mais compatibilidade de pensamento, eu me afastei e fui para uma outra agremiação política porque eu acredito que eu posso contribuir com este município. Eu acredito que nós temos condições de fazer mais por essa cidade. Então, eu fui para uma outra agremiação. Como agora, eu estava no PL, no 22. De repente, houve uma manobra política e o partido saiu das nossas mãos. E a gente foi convidado para estar no 10, que é o partido do governador, e nós estamos aqui, o Robson e o professor Gessé, representando o governador do estado na mesma sigla. Creio muito, acredito muito, que as questões políticas partidárias se encerram a partir do momento que o voto chega na urna. E o administrador tem que entender que ele tem um povo para cuidar e que tem problemas de toda a ordem em todas as áreas da administração e que ele é responsável por isso e que ele deverá resolver. E assim é que eu vou me comportar. E eu espero que a população entenda que esse é o papel do prefeito.